e eu queria contar um pouco sobre a trajetória da organização que eu represento, é a Childhood Brasil, uma organização que existe há 19 anos e trabalha pelo fim da violência sexual contra crianças e adolescentes. A violência sexual, ela é considerada uma das mais perversas violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. Ela se manifesta na forma de abuso sexual quando nós estamos falando de uma situação de violação intrafamiliar, uma criança ser vítima de alguém que ela conhece na questão da violência sexual, ou ela é manifestada também como exploração sexual, quando uma criança é colocada numa situação de comercialização como um produto de sexo para adultos. E nesse caso, quando ela é enquadrada nesse formato, ela faz parte das questões que a gente chama de uma das piores formas de trabalho infantil. A violência sexual, ela é complexa, ela é multicausal e ela tem várias bases que a gente precisa olhar como sociedade, as questões culturais, as questões de gênero, as questões econômicas. Então, qual é o trabalho da Childhood nesses 19 anos? Primeiro, trazer que violência sexual contra crianças é sim uma violação de direitos, é um crime no Brasil e precisa ser combatido. E além disso, trazer formas de como o setor público e privado podem trabalhar nessa questão de maneira sinérgica para que a gente tenha cada vez menos situações acontecendo. Nos últimos 12 anos, já em parceria com o Instituto Ethos, a gente vem desenvolvendo estratégias muito importantes de enfrentamento com setores onde a exploração sexual é muito comum, seja no transporte, na logística, no turismo, em grandes obras de infraestrutura. E a gente vem trazendo aí uma proposta de como as empresas podem enfrentar essa questão na sua cadeia de valor. Em 2006, fazem agora 12 anos, a gente firmou uma parceria com o Instituto Ethos e com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho e lançamos o primeiro pacto contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje em torno de 1.800 empresas que assinaram esse pacto voluntário para proteger crianças e adolescentes contra a exploração sexual no Brasil. É um pacto de grande volume de adesão e nesse contexto a gente sempre se pergunta o que uma empresa pode fazer pelos direitos de crianças e adolescentes, né? Acho que essa é a principal pergunta que a gente se faz o tempo todo e joga também nos diálogos com as empresas e a gente tem conseguido mobilizar por conta disso. Nós defendemos que o novo marco legal que se estabeleça no Brasil para direitos de crianças e adolescentes tenha a perspectiva de que governos e empresas tenham que avaliar o impacto que elas geram, tenham que avaliar os riscos das suas atuações e, de qualquer forma, tenham que olhar para isso não só num grande empreendimento, por exemplo, mas em qualquer questão no dia a dia da cadeia das suas operações com seus stakeholders. Então, acho que esse é o grande diferencial. Queria trazer para vocês algumas coisas que a gente foi juntando ao longo desses anos com o Ethos, mas acho que o mais recente são algumas pesquisas internacionais que trazem um pouco essa questão do trabalho infantil de maneira mais clara, né? Até para a gente entender que a gente ainda está muito longe do ideal. A gente está muito longe ainda dessa discussão. Uma pesquisa que foi feita em 2016 pelo Global Child Forum, que é uma instituição sueca, sobre direitos de crianças e adolescentes em 282 empresas multinacionais aqui na América Latina, analisou indicadores sobre política contra o trabalho infantil, relatórios de performance e doação ou participação em projetos sociais. E para vocês terem uma ideia, o score padrão do continente América Latina foi de 2,2 de 9. Ou seja, nós não chegamos nem a 30% do score esperado, né? E além desse estudo para a América Latina com as empresas, teve um outro estudo que foi feito em 2017, na Europa, e que basicamente conversou com os maiores investidores globais no mundo sobre direitos de criança e adolescente. E aí veio um grande alerta para a gente, porque esse estudo mostrou que os investidores estão cada vez olhando menos para direitos de crianças e adolescentes, considerando isso menos relevante.
Para vocês terem uma ideia, a relevância em 2014 no estudo era de 95% das empresas consideravam relevante. Já em 2017, 3 anos depois, nós já caímos para 78% de relevância. E aí a tendência é que isso continue caindo. Né? E aí veio essa grande pergunta para todos nós, né? Por que isso está acontecendo? Por que direitos de crianças e adolescentes e a questão do trabalho infantil, exploração sexual, estão se tornando cada vez menos relevantes? A resposta dos investidores foi porque existem temas com pressão maior do que essa chegando na pauta, cada vez mais fortes. Agora, uma coisa que me deixou feliz é o seguinte, gente, quando o investidor considera direitos de crianças e adolescentes como uma premissa para investimento, ele tem essa compreensão de que há uma interdependência entre a transformação social que é necessária e uma boa gestão corporativa e o conhecimento holístico dos riscos e oportunidades que a empresa tem que ter. Então, quando há esse entendimento, quando há isso, a gente percebe que os investidores têm esse olhar desenvolvido, têm essa compreensão. O que a gente precisa, na verdade, é ampliar mais essa compreensão e trazer isso. Então, eu queria agradecer ao Ethos pela parceria, né, de tantos anos que a gente já tem na questão dos direitos de crianças e adolescentes, principalmente nesse tema de exploração sexual que está dentro do guarda-chuva de trabalho infantil. E certamente é uma memória para nós e para o Ethos juntos, né, essa questão da gente estar falando sobre isso. Nós não estaríamos onde estamos hoje se não tivéssemos contado com o grande apoio do Ethos em 2005, quando tudo começou. A gente não estaria aqui discutindo isso hoje. Então, certamente foi um momento super importante para nós e que eu acho muito bacana que esteja sendo registrado nesses 20 anos que a organização está completando. Muito obrigada.